Paz, Senhor, igreja. Bom estarmos aqui, amém? Hoje eu quero falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Hoje nós vamos conversar um pouco, sobre Jesus. Amém? Amém. Eu queria que abríssemos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Todos encontraram? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Jesus, que o Senhor se revele na Tua palavra nesse momento. Que o Senhor mostre para cada um de nós, através do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fará pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dizer que hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, sua vida e sua obra. Amém? João 14, 6, Jesus começa dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é o único acesso, que Ele é a única ponte, que Ele é o único meio do homem chegar até Deus. E eu gostaria que nós começássemos no início, falar um pouquinho sobre Jesus. Eu queria deixar bem claro, eu queria declarar algo para vocês, que está na palavra de Deus, que é: Jesus Cristo existiu antes de todas as coisas. Jesus Cristo existiu antes de todas as coisas. Muitas pessoas cometem o erro de pensar que a vida de Jesus começou quando ele nasceu de Maria, ali em Belém da Judéia, Mas eu queria dizer para você que isso não é verdade. A vida de Jesus não começou ali. Abra comigo no Evangelho de João. Você que não fechou, pode voltar aí para o capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o seguinte. Presta atenção. A vida sua, a vida minha, a vida de todos começou no momento em que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Na nossa vida terrena, assim que nós nascemos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus existia muito antes de ter nascido ali em Belém da Judéia. Não como homem, mas como o Verbo de Deus. Isso está na palavra de Deus. Vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. A palavra mostra aqui que Jesus já existia mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes de existir qualquer coisa. Jesus já estava com Deus. E eu acho interessante que, Pastor Jorge, o meu pai, ele era um homem cristão, um homem de Deus irrepreensível. E todas as manhãs, ele reunia aquela turma de filhos, que eram muitos, e tinha um culto doméstico. Isso foi de uma importância
fundamental na vida dos filhos. Porque todo dia a gente tinha que repetir um versículo. E no domingo, na escola dominical, a gente tinha que chegar com aquele versículo na ponta da língua. E eu lembro que, não sei nem quantos anos eu tinha, mas foi o primeiro versículo que eu decorei. Foi o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E por que eu lembro? Porque eu lembro na minha memória, e olha que eu estou com 56 para 57 anos, já faz muito tempo, que eu falava assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eu lembro que, pequenininho, não sei a idade, eu falava assim, João. Então eu lembro desse detalhe. E como isso fez diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos, né? Porque aquelas palavras ensinadas ali ficaram em nossa mente. Então, queridos, é muito importante que nós, como pais, ensinemos os nossos filhos, né? Todos os dias, em casa, caminhando, divertindo, falando, corrigindo, abençoando a nossa família. Então, Jesus, pela palavra aqui, nos mostra que Ele era Deus e sempre existiu. E a palavra mostra que Ele fez todas as coisas. Olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vamos bater o martelo direito ainda? Vamos abrir em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O apóstolo Paulo está falando aos Colossenses aqui, está falando da pessoa de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Amém? Então entendemos pela palavra que Jesus não foi criado, e que Ele existiu antes de todas as coisas. Vamos ainda ver mais um trecho para confirmar o que nós falamos. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Os irmãos podem ir anotando e a gente vai falar um pouco mais rápido, porque senão nós não vamos conseguir ver tudo. Versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo Ele o resplendor da sua glória, e a expressão, imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém, queridos? Alguma dúvida? Jesus existiu antes de todas as coisas. Você pode repetir isso? Jesus existiu antes de todas as coisas. Amém? Então, isso é a primeira parte que nós queremos falar sobre Jesus, sua vida e sua obra. Primeiro, Jesus existiu antes de todas as coisas. Segundo, nós queremos declarar que Ele era o Verbo eterno que se fez carne humana, o Deus Todo-Poderoso, por quem foram criadas e para quem foi criado todas as coisas, se fez carne. Então, segunda verdade sobre Jesus,
ele era o Verbo eterno que se fez carne humana. Ainda no Evangelho de João, o versículo 1, o capítulo 1, desculpem, o versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Vocês lembram que no início aí do capítulo, João deixa bem claro que Jesus era o Verbo de Deus. E no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí está falando sobre a encarnação de Jesus, que o Verbo de Deus, o Deus que criou todas as coisas, se fez carne. Vamos ainda confirmar mais ainda Filipenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Filipos, o capítulo 2, a partir do versículo 6. Filipenses 2, a partir do versículo 6. E ele falando sobre Jesus, né? E ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Glória a Deus! O Verbo de Deus, o Deus que se fez carne, o Deus que criou todas as coisas, o Deus para quem foram feitas todas as coisas, se fez homem por sua causa, por minha causa. Aleluia! Esta é a grande verdade. O Criador de todas as coisas baixou até a criatura. A palavra diz que ele se humilhou. E algumas pessoas, para comparar isso, falam assim: para você entender, é como se o homem se tornasse um verbo. Mas é muito mais. O homem se tornar um verbo é o quê? É criatura virando criatura. Mas quando diz que Jesus se fez carne, Jesus se humilhou, assumindo forma de homem. O Criador se fez criatura por nós. E não somente isso. A palavra fala no versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses que ele se fez obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, morte de maldição. Ele assumiu a forma humana, o Verbo se fez carne, o próprio Criador assumindo a forma de uma de suas criaturas. E às vezes as pessoas pensam de forma equivocada que a humilhação de Jesus começou na cruz, mas foi muito antes, irmãos. Humilhação para Jesus foi nascer. Imagina, deixar a sua glória, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, que a palavra chama de Pai da eternidade, de maravilhoso, de conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso fez isso por você, fez isso por mim. Ele era o Verbo eterno que se fez carne humana. Ele é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, glória a Deus. 1 João, a primeira epístola de João, no capítulo 4, os versículos 2 e 3.
Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Mas o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então, queridos, qualquer pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E a palavra fala aqui sobre o Espírito. Tanto é que se você for orar por uma pessoa e ela estiver possessa, ela não vai confessar que Jesus veio em carne. Ela vai dizer que era apenas Espírito. Mas Jesus se fez carne. Jesus se humilhou. Ele se fez carne humana. 1 Timóteo também, a epístola que Paulo escreveu ao seu amado filho, ele considerava Timóteo como filho, né? Capítulo 3, o versículo 16. Falando sobre Jesus, Paulo diz assim para Timóteo, em 1 Timóteo 3,16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia! Falando sobre o nosso Senhor Jesus, que se fez carne por nós. E encerrando essa segunda verdade, Romanos capítulo 8. O versículo 3 diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Amém? Alguma dúvida? Que Jesus Cristo era o Verbo eterno que se fez carne humana? Não. Então, Jesus, primeiro, existiu antes de todas as coisas. Segundo, ele era o Verbo eterno que se fez carne humana. Aleluia. Terceira verdade sobre Jesus, que ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. Você pode repetir isso? Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. Vamos abrir 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 22. Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. Primeiro, Jesus se esvaziou, tornando-se homem, como nós lemos lá em Filipenses. Depois, como homem, ele continuou se esvaziando. De que forma? Não fazendo a sua própria vontade. Você lembra da oração de Jesus ali no Getsemane? A palavra diz em Filipenses que ele, tornando-se obediente, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de ser. E é interessante que no Getsemane, você está lembrado, mamãe? Como que Jesus orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que não se faça a minha, mas a tua vontade. Amém? Então, depois dele se humilhar, a palavra nos mostra aqui que ele não fez a sua própria vontade,
para o homem. Porque quando Deus fez o homem, a palavra diz que estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não é verdade? Era esse o plano de Deus. E Adão bagunçou todo o processo. A palavra fala que Adão quis fazer o quê? A sua própria vontade. E você está vendo o paradoxo aí? Adão, ele quis agradar a si mesmo. Por isso que Adão falhou. Mas Jesus Cristo se fez carne e fez a vontade do Pai. Alguns aí no mundo falam sobre a tentação de Jesus e falam que ele foi tentado por Maria Madalena. Provavelmente ele foi tentado. Provavelmente ele foi tentado por mulheres. Ele era homem como eu, como você. Não é verdade? Mas a palavra fala que ele foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. E para mim, a maior tentação de Jesus foi não fazer a vontade de Deus. Tanto é que ele orou acerca disso. Na verdade, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você quer agradar a Deus, querido? Você quer agradar a Deus? Procure fazer a vontade de Deus. Procure estudar a palavra. Procure ler a Bíblia. Procure conhecer qual a vontade de Deus para você. Porque aí você vai fazer a vontade de Deus e vai agradá-lo. Você pode ainda ler na sua casa. Eu vou falar um texto aqui, eu não vou ler porque não vai dar tempo. 1 Coríntios 15, 45. Faz uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo, que a Bíblia diz que é Jesus. João 4, 34 e 8, 29, isso é o Evangelho de João. Hebreus 4, 15, Hebreus 7, 26 e 1 João 3, 5. Então, Jesus existiu antes de todas as coisas. Jesus era o Verbo eterno que se fez carne humana. E Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. Quarta verdade sobre Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, versículo 38. A quarta verdade sobre Jesus que eu quero falar é que ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Amém? Então Jesus existiu antes de todas as coisas. Jesus é o Verbo eterno que se fez carne humana. Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. E Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. Amém? O que está escrito em Atos 10, 38? Vamos ler? Atos, capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Aleluia! Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte. Andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Amém. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, queridos, na vida de Jesus, a gente não admira somente a santidade de Jesus, mas o poder que ele manifestou no seu ministério, curando os enfermos, ressuscitando mortos, alimentando os famintos, libertando os cativos, trazendo esperança para os desesperançados, levantando os caídos, restaurando vidas. Ele fez uma obra tremenda e grandiosa.
sua palavra ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores. Atos capítulo 2, vamos olhar aqui o versículo 22. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Quando você lê os evangelhos, é um relato que ele curou os enfermos, ele deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou o alimento, pregou as multidões, fez discípulos e ensinou a todos como agradar a Deus. Como é que você pode agradar a Deus, querido? Como? Fazendo a vontade de Deus. Você que é pai, você tem filhos, tem alguma coisa que te dá mais prazer do que você ensinar uma verdade para o seu filho, que vai ser bênção na vida dele, e você praticando aquilo? Isso é tremendo, isso é grandioso, amém? Então, queridos, com que poder Jesus fez isso? Algumas pessoas dizem que ele era Deus. Não, ele fez como homem, na dependência do Pai. Ele falou assim: Pai, para que eles saibam agora que o Senhor fez isso, faz isso, e Deus operava. Amém? Mateus 3, 13 a 17 nos diz que o Pai se alegrou tanto no batismo de Jesus, porque Jesus estava em obediência a Ele. Quando João Batista falou assim: eu que devo ser batizado por ti, Jesus falou assim: olha, deixa por agora, cumpra-se o que tem que ser cumprido. Amém? Amém. Para encerrar essa quarta verdade, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. Está escrito assim: Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Foi escrito para que nós creiamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por último, a quinta verdade que eu quero falar sobre Jesus é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Você pode repetir? Jesus morreu pelo meu pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Por que Jesus morreu? Morte no madeiro era para pecadores, para malditos, para amaldiçoados, para criminosos irrecuperáveis. Mas por que Jesus morreu? Vamos repetir a quinta verdade? Jesus morreu pelo meu pecado. Jesus morreu pelo meu pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu por quê? Pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Todas as pessoas, até os incrédulos, eles sabem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isaías 53, para encerrar. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Santo, Senhor Deus. Esse é um dos textos. Toda a Bíblia é preciosa, mas tem texto que parece que a gente sente um impacto maior, né? Quando nós lemos. E saber que Jesus foi ferido por minha causa. Jesus foi moído e seu corpo foi dilacerado. Ele foi cuspido, maltratado, rejeitado, desprezado, pregado ali na cruz, esbofeteado. Colocaram sobre ele uma coroa de espinho por minha causa. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém, queridos? Não devemos desprezar tão grande amor. Não devemos desprezar tão grande sacrifício. Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós. Jesus pagou pelos nossos pecados. Aleluia! Por isso não devemos aceitar nenhuma condenação. Amém? Se recebemos Jesus, o apóstolo Paulo diz aos Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus pagou pelos seus pecados. Se você arrependeu dos seus pecados, a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Amém. Então não aceitemos nenhuma condenação do diabo. Recordando as 5 verdades sobre Jesus. Vocês lembram? Vocês lembram? Jesus existiu antes de todas as coisas. Amém? Jesus era o Verbo eterno que se fez carne humana. Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. E Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso coração, Pai, se alegra em Tua presença. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor não poupou o Seu próprio Filho por nós. Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Santo, santo é o Senhor, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. O Senhor se humilhou, se fez homem, veio a essa terra, Senhor, se fez maldito, tomando sobre si os nossos pecados e nos conquistou a morada eterna. Aleluia. Que isso, Senhor, se torne verdade em nós. O Espírito Santo de Deus, concede-nos graça para agradarmos ao Pai. O Espírito Santo de Deus, livra-nos de nós mesmos e nos ajuda a fazer a vontade do Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Abençoe a Tua igreja. Abençoe cada irmão que está ouvindo, Senhor. E que essa palavra encontre, Senhor, morada em cada coração dos Teus filhos nessa noite. Em nome de